vida no seu dia a dia. Bom dia a todos, sejam bem-vindos à Cadeia Cearense da Saúde, comando Rádio Cidade, Rádio Esperança, Grupo Cidade, Grupo Esperança de Comunicação. Está entrando no ar o programa Saúde em Dia, que vai ao ar todos os domingos, de 9 às 10 horas. Os ouvintes podem participar do programa encaminhando suas mensagens pelo nosso Instagram. Aqui é o Instagram da Associação Médica Cearense, e pelo nosso WhatsApp, aqui é Fortaleza 859-9925-1122. Esse programa é uma parceria de Arruda Baixo Comunicação e a Associação Médica Cearense. Ele está sendo transmitido agora, como eu falei, pelo Instagram da Associação Médica Cearense. Podem entrar no Instagram e assistir o programa na íntegra, como também, posteriormente, o programa fica gravado no meu Instagram, Arruda Bastos, no Instagram do programa Saúde em Dia CE, no do Ricardo Pessoa, que é presidente da Associação Médica Cearense, e no Ricardo Araújo, e também vai no Instagram do entrevistado de hoje, e para nossa satisfação, é o meu amigo, meu querido conterrâneo não, confrade e também colega da turma de 1980. Eu sou de 79. Doutor Eladio Feitosa. Doutor Eladio, tudo bem? Tudo bem, bom dia aos ouvintes do Saúde em Dia. É um prazer estar aqui com vocês novamente e falaremos sobre um tema que é bem interessante, bem atual, palpitante, que ao longo do programa o doutor Arruda conduzirá aqui nos nossos debates. É um prazer. Bom, prazer todo nosso. Doutor Eladio Feitosa é médico formado pela Universidade Federal do Ceará, turma de 1980. Ele tem residência em cirurgia geral no Hospital Universitário Walter Cantídio, mestrado em cirurgia pela Escola Paulista de Medicina, é professor e atual chefe do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará e cirurgião do núcleo do obeso do Ceará, além de ter diversas outras funções. Ele é escritor, é membro da Sociedade Brasileira de Médicos Escritores Regional do Ceará, além de ter sido presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e muitas outras funções que o doutor Eladio, nessa primeira parte do programa, vai falar para todos nós aqui. Doutor Eladio, no primeiro bloco, gostaria que o senhor fizesse assim um resumo, onde é que você nasceu, um pouco da sua família, onde é que você estudou, por que você foi fazer medicina e por que escolheu fazer cirurgia geral. Ok. Eu nasci aqui em Fortaleza mesmo, sou do César Calles, muita gente nasceu lá naquela época, e sou filho de médico e de farmacêutica. Meu pai, eu porto o seu nome, tanto é que sou Eladio Filho, e minha mãe, Estela Feitosa. Nós somos uma família de 5 irmãos, eu sou o primeiro, ou o mais velho, né, como se diz. E meus estudos inicialmente foram todos em casa, ainda era aquela época em que as mães da gente tinham disponibilidade para nos alfabetizar. Hoje em dia, infelizmente ou felizmente, elas precisam também entrar no mercado de trabalho, e isso aí é uma mudança de paradigma. Mas, enfim, fui então alfabetizado inicialmente por minha mãe, em seguida fui para um colégio pequeno, colégio próximo à minha casa, e a partir do que naquela época se chamava 5º ano primário, ou o exame de admissão ao ginásio, eu fui para o Colégio Cearense, e lá fiquei até o final dos meus estudos, do ano de 67 até o ano de 74, quando prestei vestibular para medicina na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará. O que me motivou a ser médico? Acredito que a convivência com meu pai, que era um médico de uma projeção bem significativa no meio aqui da medicina cearense, e também, por isso mesmo, o convívio com outras pessoas que eram amigos. Então, aquela convivência social com pessoas como, vou citar um nome aqui que depois vocês vão ver como é importante para mim, mas, por exemplo, convivência com nomes como Haroldo Joaçaba, como Evandro Studart, como Zé Maria Chaves e tantos outros que frequentavam as nossas casas e nós frequentávamos as deles.
por conta dessa proximidade médica. Então foi daí que surgiu, eu diria, esse meu direcionamento para a atividade médica. Doutor Aládio, o senhor falou que esteve no Colégio Cearense, né? Nós fomos também contemporâneos de Colégio Cearense, porque eu entrei em 64 e saí em 73, né? E você saiu lá na época do irmão Valentim que comandava lá o cursinho na época, né? Eu entrei no Colégio Cearense 67, num né? ano emblemático, porque era o ano do Sesc Centenário de nascimento do Padre Marcelino Champagnat, que era o padre que fundou a congregação marista, né? E fiquei lá até o final de 74. Peguei vários dos nossos irmãos maristas lá. Na época que eu entrei, o diretor era o irmão Avelino, mas nós tínhamos também irmão Urbano, tínhamos irmão Ovídio, tinha o irmão Abdon, tinha o irmão Armando, que era chamado de Urso Branco, dado o seu porte físico. Ele subia muito ali a serra de Maranguape. Né? Era dado a caminhada. E o próprio irmão Valentim, que era um dos últimos que eu tive a oportunidade de conviver no colégio, com um excelente ensino na matemática, que era o campo dele, vamos dizer assim. Bom, estamos apresentando o programa Saúde em Dia. Não sei porque que essa cadeira desceu. Vamos ver se eu subo aqui, senão não vou nem aparecer na transmissão. Bom, estamos falando do Colégio Cearense. Bom, eu não sei se você conhece, você ainda lembra do hino do colégio. Mocidade do Colégio Marista, a sombra do estandarte de Maria, avante, marchemos pela conquista do saber, do sublime ideal. Marchemos pela estrada do saber, por Deus, pela pátria, por Maria, sempre trabalhar, lutar e vencer. É o que a gente faz até hoje. Nós estamos com uma memória muito boa. Olha aí, eu sei que muitos que estão assistindo o programa são dessa época do colégio. E muitos confrades nossos, né, da Academia Cearense de Medicina, da Sobrambes, foram nossos colegas lá no Colégio Cearense. Bom, vamos agora passar então para a segunda parte do programa, que é a entrevista mesmo, propriamente dita, com o Dr. Aládio Feitosa. O tema do dia, que nós colocamos nas nossas redes sociais, é cirurgia bariátrica. Né? Ainda tem uma pergunta aqui da professora Núbia, que sempre encaminha cedinho as suas perguntas, e ela quer saber, doutor Aládio, o que é realmente cirurgia bariátrica? Tem várias perguntas depois falando a respeito disso, mas fale antes, eu sei que você tem toda essa história e participou ativamente da implantação dessa cirurgia aqui no Ceará. Fale um pouquinho da cirurgia bariátrica no Ceará. Eu acho que antes de falar sobre cirurgia, é importante que nós façamos uma contextualização do que é o motivo dessa cirurgia. Pronto. O motivo dessa cirurgia, na realidade, é uma condição que aflige a humanidade desde os tempos imemoriais, porque é uma condição que eu diria que ela é democrática, que é a obesidade. E durante muito tempo a obesidade foi uma condição estigmatizada como sendo uma coisa que representasse uma falha de caráter da pessoa, ou uma falta de força de vontade para não se tornar obeso, enfim. E atualmente é muito importante que as pessoas saibam, até mesmo aquelas que ainda sofrem esses estigmas, que elas na realidade são portadoras de uma doença. A obesidade é hoje, sim, caracterizada de forma segura, com estudos profundos, como sendo uma doença. Doença essa que traz uma série de repercussões ao organismo, com mudanças que levam, por exemplo, a maior predisponibilidade para a aquisição de outros tipos de doença, haja vista, por exemplo, as doenças do coração, o diabetes, para falar aqueles que são mais comuns. E aí a preocupação exatamente de se tratar uma doença, de que maneira essa doença devia ser tratada. E sempre a ideia é de que as coisas devam ser tratadas seguindo uma sequência de complexidade, onde procura-se métodos mais simples, que tragam maior efetividade, e à medida em que isso vai sendo avaliado, vai se identificando se é suficiente ou se é necessário se acrescentar alguma coisa. Foi exatamente nesse percurso que chegou-se à conclusão de que havia uma possibilidade de tratamento cirúrgico, que esse tratamento cirúrgico iria beneficiar as pessoas, ajudando não só
a reduzir o peso dessas pessoas, procurando trazê-los para um peso mais adequado à sua idade, ao seu sexo. E aí esse é um dos parênteses que nós temos que fazer, porque mesmo tendo esse objetivo, ainda se considerou durante muito tempo que era uma operação que tinha finalidade meramente estética, quando na realidade vai muito, mas muito além de estética. E aí a cirurgia bariátrica passou a ser discutida, entrou nos debates acadêmicos, suscitando estudos profundos, publicações, e está hoje em dia consolidada como sendo uma das principais ferramentas que nós temos para combater ou para minimizar os efeitos da doença obesidade. Que, diga-se de passagem, doutor Arruda, é uma doença crônica. E no conceito de doença crônica, a gente entende aquilo que não tem cura, mas tem controle. E é aí onde a cirurgia bariátrica entra no sentido de propiciar o melhor controle dessa doença. Bom, estamos aqui com o Dr. Eladio Feitosa, ele que atualmente é o diretor do departamento, chefe do departamento de cirurgia do Hospital Universitário Walter Cantido da Universidade Federal do Ceará, está concedendo essa entrevista o programa Saúde em Dia. Lembrando os ouvintes que eles podem mandar perguntas pelo WhatsApp, podem encaminhar perguntas também para o WhatsApp da Associação Médica Cearense. O Fernando aqui está transmitindo, eu já tenho várias pessoas aqui que o Fernando encaminhou aqui o nome, vou citar agora, que estão aqui já no nosso Instagram da Associação Médica Cearense. Tem a Marcília Cordeiro, mandando um abraço aqui para o Dr. Eladio Feitosa, minha querida esposa, não perde o programa, claro, né? Bom dia, minha amiga, muito obrigado pela sua Está mandando aqui, né? Diz que o Dr. Eladio Feitosa é um dos grandes profissionais da medicina cearense. Muito obrigado. É por conta da nossa amizade. Eu ouvi dizer até que o programa só entra no ar no horário, porque é ela que acorda o doutor Arruda para ele não atrasar. É verdade, está na hora, chegue lá, chegue cedo, né? Chegue cedo. Tem aqui a Marli, agradecendo a audiência da Marli, que está no Instagram, o Fernando Leonardo Alcântara. O Fernando é um e o Leonardo Alcântara é outro. Sim, o Leonardo Alcântara está assistindo, nosso colega que foi do Sindicato dos Médicos, Sindicato dos Médicos, né? Estando aí numa empreitada nova. Exato, com o doutor Florentino. E o doutor Albertino também. Né? Esse ano eu diria que qualquer que seja o seu voto vai dar hino. Ou é Albertino ou é Florentino. Pois é, exatamente. Exatamente. Bom, tem aqui a Gislane, Julião, a Juliana, doutor Tiago, que é pediatra, está aqui assistindo o programa. Um abraço para todos vocês. Podem encaminhar a pergunta pelo nosso Instagram. Mas eu tenho aqui uma pergunta dizendo que você tem uma filha médica, é isso? Lá de um filho. Eu tenho. Fale um pouquinho dos seus filhos, nós falamos na primeira eu sou casado com a professora Maria Ceci Martins Feitosa, que é professora do curso de medicina no Unifor, gastropediatra, com atuação no Hospital Infantil Albert Sabin até pouco tempo, já aposentou e continua apenas na atividade acadêmica. Nós temos 4 filhos. Temos a nossa primeira filha, que chama-se Ana, que é advogada e atualmente conselheira federal da OAB, onde preside a Comissão Nacional de Direito da Família. Tem um filho, homem, um único filho homem, que é o Dr. Eladio Feitosa Neto, cirurgião oncológico, que presta seus serviços no IJF, seguindo a mesma batida que eu segui, né? Já me aposentei do IJF, e também é médico cirurgião do Instituto do Câncer e do Hospital Universitário. Temos Laura, que aí é a outra filha, que é médica, psiquiatra, então são 2 médicos, os do meio. Laura faz psiquiatria infantil, e atualmente ela reside na Inglaterra, onde é chefe da unidade de psiquiatria infantil da Universidade de Oxford. E a mais novinha, que é a Roberta, que é arquiteta. Então são esses 4, 2 médicos e uma advogada e um arquiteto. Isso foi a professora Lúbia que colocou. A professora Lúbia foi coordenadora de muitas escolas muito conhecidas aqui no Ceará, como a Colégio Juvenal de Carvalho e Nossa Senhora das Conceição. A Ceci estudou no Juvenal de Carvalho. Pronto, deve ter sido aluna da professora Lúbia, é uma possibilidade. Vera, né? A professora Lúbia, ela sempre participa aqui do programa, ela colocou isso aqui. Ele tem filha médica. Pode ser que a filha seja sua esposa ou não sei onde é que vocês estudaram onde.
Não, os meus filhos estudaram no Cristos, no Colégio Cristos, todos os 4. Mas a Ceci sim estudou no Juvenal de Carvalho. Então deve ter sido isso. Até quando foi para o Colégio Cearense, que naquela época, em 1971, ele começou a admitir também alunas do sexo feminino, tornando-se um colégio misto. E aí, naquela ocasião, a boa parte das meninas que vieram para o Colégio Cearense vinham do Juvenal de Carvalho, porque o Cearense tinha aquela fama do terceiro ano, do científico, que era um modo misto, cursinho, né? E com uma aprovação muito boa de vestibular. Então, isso atraiu muitas pessoas para nossa turma, minha, sua, aprovou muitos alunos, muitos colegas da turma vieram do Colégio Cearense. Exatamente. Mas vamos aproveitar então, eu queria que você falasse um pouquinho então da história da cirurgia, você já explicou um pouquinho de cirurgia bariátrica, a história dela aqui, um resumozinho do mundo, no Brasil e no Ceará. Principalmente a história aqui do Ceará, porque nós temos grandes personagens que são amigos, eu sei que você vai citar, né? Sim, tem claro. o Dr. Luiz Moura, que está assistindo o programa. São referências importantes. Dr. Paulo Marcos também, que está assistindo o programa, Dr. Rain. Queria que você falasse um pouquinho dessa história. Então, aí aquela história de que a cirurgia passaria a ser uma opção no tratamento da obesidade, ela veio de alguns estudos de longo prazo, principalmente conduzidos nos Estados Unidos, que mostraram que aquelas medidas preferenciais, que seriam mudança no estilo de vida, orientação de um padrão alimentar mais adequado, realização de exercícios físicos, utilização de medicamentos para controle de apetite ou para estimular a saciedade, isso mesmo feito de maneira rigorosa, correta, no longo prazo não se mostrava suficiente para reverter o estado de doença e trazê-lo para um controle. E aí, precisamos de algo além. Esse algo além surgiu quando algumas publicações feitas no início da década de 50 do século passado, nos Estados Unidos, começaram a apontar para algumas possibilidades cirúrgicas que traziam essa nova possibilidade de controle. O que aconteceu? Isso aí passou, então, a ser mais analisado, estudado, porque agora nós tínhamos que definir coisas. Uma delas era, todo mundo vai ser operado? Quando que a gente pode operar alguém com obesidade? E que tipo de cirurgia nós vamos fazer? Começaram a surgir essas indagações. Então, isso foi indo aos poucos, avançando, e as técnicas operatórias foram surgindo, até que, num dado momento, já no início dos anos 90, com uma robustez de dados muito boa, o Instituto de Saúde dos Estados Unidos fez uma conferência de consenso e estabeleceu as bases do tratamento cirúrgico. Isso é em âmbito internacional. Aqui no Brasil, as primeiras operações que nós temos notícia, elas foram praticadas pelo Dr. Salomão Chaib, no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, fazendo exatamente a primeira operação descrita, que chamava-se bypass jejum ileal, e levava o nome de um dos criadores, que era o Dr. Payne. Então, era o bypass jejum ileal do Payne, e daí em diante as modificações que foram sendo feitas e as técnicas atuais. O Dr. Salomão Chaib começou esse programa no Hospital das Clínicas de São Paulo. Logo, algum tempo depois, o professor Arthur Garrido, esse sim considerado como o pai, vamos dizer assim, da cirurgia bariátrica brasileira, porque ele, a partir do trabalho dele no Hospital das Clínicas, ele começou a fomentar a formação de grupos e equipes. E aí é exatamente onde nós entramos. Nós fizemos em 1997, a partir de um período preparatório anterior, onde discutimos muito, formamos grupo e tivemos o apoio do Garrido, tudo isso com a inspiração, aí sim, do nosso colega, amigo e confrade seu de Academia Cearense de Medicina, também da Academia Cearense de Médicos e Escritores. E o nosso da Sobramos também. E meu confrade da Sobramos, que é o Dr. Luiz Gonzaga de Moura Júnior, o Dr. Luiz Moura. O Dr. Luiz Moura também professor universitário na Universidade Estadual do Ceará, no curso de Medicina, e na Unicristos também no curso de Medicina, e mais voltado à pós-graduação. Então, o Dr. Luiz Moura formou essa equipe aqui, foi a equipe pioneira no Estado, ele deu o nome de Núcleo do Obeso do Ceará, e convidou cirurgiões para comporem com ele a equipe cirúrgica. Então, fomos convidados à época, o Dr. Raine Machado, também ligado à Faculdade de Medicina da UES, e eu, que já era Faculdade de Medicina da UFC. Então, o Dr. Luiz Moura e nós dois
fizemos os primeiros procedimentos, isso já vai mais de 25 anos, hoje nós temos aí um quantitativo que bate 5.000 procedimentos cirúrgicos, e ao longo de todo esse tempo sempre nos mantendo atualizados, estudando, vendo as tendências de técnicas e vendo a necessidade também de nos aproximarmos de cirurgiões e outros profissionais mais jovens, porque cabe destacar, doutor Arruda, que a obesidade não é uma doença que, do ponto de vista cirúrgico, vai ser tratada exclusivamente pelo cirurgião. Sim. Esse tratamento, por se tratar de uma doença multifatorial, ele requer uma equipe multi-interdisciplinar, onde vão haver psicólogos, nutricionistas, anestesistas, vão estar presentes também outros colegas cardiologistas, tem papel para enfermeira, tem papel para endocrinologista, então é uma equipe realmente multi. E ao cirurgião cabe a execução de uma parte do processo de tratamento, que é a cirurgia. Então estamos aí nesse processo há mais de 25 anos, e com isso foram surgindo gradativamente novas equipes, aí onde entra uma questão interessante. Começamos através do serviço privado. Sim, do núcleo do obeso. Núcleo do obeso. Mas partimos fortemente, essa era uma orientação do professor Garrido, e aqui nos utilizando de contatos que tínhamos também, e aqui cabe destacar a figura do nosso colega, professor, acadêmico, político, tudo que a gente puder dizer, que é o nosso professor, Dr. Lúcio Alcântara, à época senador, e que propiciou, junto com um esforço concentrado, a criação das possibilidades para o serviço público. Aí nós temos aqui 2 centros, a princípio, o Hospital Universitário Walter Cantídio e o Hospital César Carlos, e bem posteriormente, porque aí já estava lá, aí é onde entra aqui a figura do nosso acadêmico também, da Academia Cearense de Medicina, professor Paulo Marcos Lopes. Sim, Paulo Marcos. Que estruturou junto com o Dr. Luiz Moura o serviço do César Carlos, e depois levou essa possibilidade para o antigo Hospital da Polícia Militar, hoje o Hospital José Martiniano de Alencar. Então, os pacientes do serviço privado continuam sendo operados pelas várias equipes, com cirurgiões jovens e tal, mas os pacientes que são atendidos pelo maior convênio e o melhor do mundo, na minha opinião, que chama-se Sistema Único de Saúde, SUS, também tem essa possibilidade. É bem verdade que nós temos que reconhecer que existem algumas características de cada um dos sistemas, mas a possibilidade existe. Então, hoje, Hospital Geral César Carlos, Hospital Universitário Walter Cantídio e Hospital José Martins de Alencar têm serviços estruturados de cirurgia bariátrica. Bom, estamos entrevistando o Dr. Ládio Feitosa, ele que está fazendo aqui dando esse show de entrevista no nosso programa. Lembrando que os ouvintes podem acessar o Instagram da Associação Médica Cearense. Vai aqui um grande abraço para o presidente da Associação Médica Cearense, Dr. Ricardo Pessoa, todos que fazem a associação, que transmite o programa todos os domingos. Um grande abraço para o Dr. Tiago, que é pediatra, o nosso querido também confrade da Sobramos, Renato Evando, o Marconi Alex, Dr. Robério Mota, todos assistindo aqui o programa. Bom, eu queria mandar um abraço especial, se me permite, para uma figura muito querida, e que, quando eu vim me dirigindo para cá, estava escutando no rádio e ela estava falando, que é a doutora Márcia Alcântara. Sim. A doutora Márcia Alcântara, ela não faz questão de esconder para ninguém que ela já tem 80 anos. E eu acho fantástico, porque ela mantém ainda aquela vivacidade, aquela vontade de estar fazendo as coisas, aquele vigor. Então, um abraço à doutora Márcia Alcântara, que vem a ser também mãe do nosso querido Marcelo Alcântara, que é professor da Faculdade de Medicina da Federal. Um grande abraço, estive com o Márcio Alcântara recentemente, então um abração para ele, todo o trabalho que ele desempenha, tanto na universidade como atualmente na Santa Casa, né, como também um dos diretores da Santa Casa de Misericórdia aqui do Ceará. Pode ser que agora a Santa Casa pegue o rumo certo. Pode ser. Bom, o professor me perguntou, vamos para as perguntas aqui dos ouvintes. Quais são os principais critérios, doutor Eladio, para que um paciente seja considerado apto para realizar cirurgia bariátrica? Vamos atender a professora Núbia e centenas de ouvintes que encaminharam a mesma pergunta. Professora Núbia, sempre com perguntas muito pertinentes. Essa pergunta é excelente, porque é importante destacar que, embora haja a possibilidade de tratamento cirúrgico da doença obesidade, não é para qualquer situação que essas cirurgias estão indicadas. Então, existem normas e critérios, todos
definidos com parâmetros bem sedimentados hoje em dia, e que aqui no nosso país emanam do próprio Conselho Federal de Medicina, através de suas resoluções, e para e passo com o Ministério da Saúde. Então, vejam só, a indicação da cirurgia bariátrica, ela está condicionada a alguns pressupostos. O primeiro deles é ter a doença, então, ou seja, ter obesidade. O segundo pressuposto é como que está esta obesidade. A obesidade, embora genericamente ela seja um conceito universal, estratificada, ela apresenta classes onde a gente avalia a obesidade em relação aos riscos e aos agravos que se associam a ela, ou que ela pode provocar. Então, no ponto de vista cirúrgico, entendendo as obesidades a partir desta classificação, que toma por base um número que é definido através de um paciente pela sua altura ao quadrado. Então, para facilitar para os ouvintes, suponhamos que uma pessoa pese 50 quilos e tem 1 metro de altura. Então, a continha seria 50 dividido por 1 vezes 1, que é 1 ao quadrado, que acaba sendo 1, e o resultado é 50. Então, isso aqui é o índice de massa corporal. Esse índice de massa corporal, então, ele estratifica a obesidade em 3 classes. Quando esse resultado é 30 até 35, nós temos uma obesidade grau 1. Quando ele está entre 35 e 40, nós temos uma obesidade dita grau 2. E quando ele está acima de 40, grau 3. Preferencialmente, as operações estariam indicadas para a obesidade grau 2, ou seja, aqueles pacientes com índice de massa acima de 40, e para os pacientes do grau 2, o de 40 é o grau 3, 40 grau 2, 35, 40. Quando esses pacientes também estiverem com doenças associadas, principalmente a diabetes e a hipertensão arterial, e cujo controle clínico destas doenças não esteja mais sendo tão efetivo. Então, é um indivíduo que tem uma obesidade grau 2, ele, por conta disso, é diabético, ele é tratado desse diabetes, e mesmo com o melhor tratamento, ele não consegue o controle desse diabetes. Então, isso aí estaria também indicado. A indicação mais recente, que está entrando em pauta, é a indicação não mais considerando o fator puro e simplesmente a obesidade, sim considerando o fator diabetes. Então, hoje já se aceita que pacientes diabéticos, que estando na classe 1, ou seja, do índice de massa entre 30 e 35, mas que já não tenham esse controle tão bom, eles possam ser referenciados para a cirurgia. Existem também outras condições que dizem respeito aos limites de idade. Então, a priori, você teria a indicação de cirurgia numa faixa etária variando dos 18 aos 60 anos. Esses limites inferior e superior, eles são referências hoje em dia, eles não são impeditivos, mas o que eles apontam é que aquém dos 18 e além dos 60, a indicação precisa ser vista com um critério maior e ela passa a ser necessariamente individualizada. Então, esse é o panorama atual das indicações. Estamos no programa Saúde em Dia, que vai ao ar todos os domingos, de 9 a 10 horas, pelo Grupo Cidade, Grupo Esperança de Comunicação. Quero agradecer aqui o apoio do Laboratório Samuel Pessoa, através da doutora Thalita Monteiro e do Raoni Paula Pessoa, eles que viabilizam a transmissão do nosso programa aqui pelo Grupo Cidade. E também o doutor Costa Campos, nosso colega médico, que tem a maior clínica da região norte ali, que fica em Itapipoca, que é a clínica do doutor Costa Campos. Estive ontem com o doutor Costa Campos, vendo aquele grande serviço que ele montou na cidade de Itapipoca, com os tomógrafos, com o mamógrafo, com toda a parte de ultrassonografia, endoscopia digestival, colonoscopia, toda a parte cardiológica, parte oncológica, de mastologia e tudo mais. Um grande abraço para o Dr. Costa Campos, que viabiliza a transmissão para o interior do estado, e o Laboratório Samuel Pessoa, que viabiliza a transmissão do nosso programa para todo o Grupo Cidade de Comunicação. Bom, mais ouvintes aqui, doutor Eladio, perguntando a respeito de cirurgia bariátrica. Deixa eu ver aqui uma outra pergunta. Essa está vindo do interior da Praia da Baleia. É a senhora Daniela Ferreira. Ela pergunta o seguinte, deixa eu ver aqui a pergunta.
da dona Daniela, quais são os riscos mais comuns associados à cirurgia bariátrica? Tem algum risco assim comum para a cirurgia? Ou atualmente é uma cirurgia extremamente segura? Essa pergunta é muito boa. Muito boa porque ela permite que nós possamos falar algo que é fundamental. Uhum. Conceitualmente, naquela ideia do imaginário popular, se por acaso um paciente que é submetido a uma cirurgia bariátrica vai desenvolver o seu pós-operatório com alguma complicação, fica-se aquela ideia, mas ele não tinha nada, era só gordo. Na realidade, ele tinha tudo, ele era um vulcão prestes a entrar em erupção. Uhum. E o que é que isto nos remete? A necessidade absoluta de um preparo pré-operatório criteriosíssimo, voltado principalmente para a identificação de fatores de risco que possam já prever a possibilidade de complicações. Uhum. Todo procedimento tem as suas consequências. A gente sempre procura buscar as boas, mas elas podem também ser ruins. E no ambiente de tratamento cirúrgico, uma das principais complicações é a fatalidade. Nenhuma operação está isenta de risco de mortalidade. O que nós fazemos, e aí, muito bem colocado por Milton Arruda, a questão de segurança. Então, os princípios de uma cirurgia segura vão exatamente ao encontro de um bom preparo pré-operatório. Buscar identificar coisas que possam ser corrigidas, equilibradas, para se minimizar ao máximo o risco de alguma complicação. Esse é que é o segredo. Indicação precisa, preparo pré-operatório bem feito e acompanhamento interdisciplinar. Cirurgião, anestesista, intensivista, nutricionista, psicólogo, só para falar daquela equipe principal. E dela demanda todo o resto do cuidado. E o doutor Eladio agora vai responder a Mariana Costa, que está perguntando diretamente de Sobral. Pergunta o seguinte, doutor Eladio: como é o processo de recuperação após a cirurgia e quanto tempo leva para o paciente retornar às suas atividades normais? É um pouco relativo, porque vai depender de qual atividade normal é essa, né? Porque, por exemplo, se é uma pessoa que exerce uma atividade que não envolva exigência física, vou dar um exemplo aqui, você faz uma cirurgia bariátrica, mas aquele paciente, ele é um indivíduo que trabalha como carregador de caminhão na Governador Sampaio. Então, ele precisa ficar mais tempo afastado. Mas, de um modo geral, o processo ele segue uma sequência que está bem estabelecida hoje em dia e que compõe um protocolo de acompanhamento pós-operatório. Então, como é que isso funciona? Após a cirurgia, uma das primeiras coisas que nós temos que observar é a retomada da alimentação, que ela vai começar de forma gradativa, sempre orientada por nutricionistas que compõem a equipe, e ela começa com líquidos em pequenas quantidades, em tomadas fracionadas, para que vá havendo um processo de adaptação do paciente a isso aí. Depois de um determinado tempo, geralmente 30 dias, ele migra para uma alimentação mais pastosa, com intervalos um pouquinho menores, um volume um pouquinho maior, e aí vendo-se a resposta de cada paciente. Alguns pacientes adaptam-se muito bem, outros a gente precisa frear um pouquinho e tal. E depois ele entra na alimentação habitual, vamos dizer assim. Isso em torno de 3 meses está ok. Para atividades físicas, a gente recomenda que o paciente comece atividades físicas logo no início, com pequenas caminhadas, geralmente dentro de casa, não ficar acamado, essa é a ideia, não ficar acamado. E aí vem aquela questão do risco da pergunta anterior. Por que não deve ficar acamado, doutor? Porque ao ficar acamado, você tem um risco maior de desenvolver doenças tromboembólicas, como
trombose venosa ou embolia pulmonar. Então, o paciente levantar, pequenas caminhadas, vai do quarto ao banheiro, do quarto à sala, não fica deitado o tempo todo. E gradativamente essas atividades físicas vão sendo implementadas de tal sorte que, de um modo geral, depois de 6 meses, o indivíduo estaria tranquilamente voltando à plenitude da sua atividade pré-operatória, podendo executar atividades físicas, dirigir veículos e etc. Estamos entrevistando o doutor Eladio Feitosa, ele cirurgião bariátrico, chefe do Serviço de Cirurgia do Hospital Walter Cantídio, da Universidade Federal do Ceará. E com muito prazer que recebemos o doutor Eladio Feitosa no nosso programa. Agradecer aqui a audiência do Marconi Alex, da Maria Diniz, da Leila Abreu e dos acadêmicos da Academia Cearense de Medicina que estão assistindo aqui o programa. Doutor Flávio Leitão, doutor Vicente Leitão, doutor Marcelo Gugel, doutor Glauco Longo. Foi aniversário do Glauco Longo ontem, rapaz. Professor Glauco Longo, ontem. que é lá do seu departamento, é isso? Lá da cirurgia? Professor Glauco chefiou o nosso departamento há algum tempo e veio depois a ser vice-reitor da Universidade Federal do Ceará, na gestão anterior do reitor Cândido Albuquerque, é um colega de grande nomeado, importante para o nosso departamento e para a cirurgia cardiovascular cearense. Né? Um grande abraço aqui para o nosso confrade Glauco Lobo, que está assistindo aqui o programa de hoje. Ontem eu já mandei um grande abraço pelo seu aniversário. Bom, mais o doutor Sebastião Diógenes, deixa eu ver quem foi que mandou mais mensagens, deixa eu ver aqui. Sebastião Diógenes, nosso querido reitor José Rocha, o Plínio Câmara, o doutor Eleutério, doutor João Martins, nosso professor, o Hernani, doutor Carlinho Lavô, muito obrigado pela audiência, doutor Vitoriano, história aqui na medicina cearense. Um abração para o doutor Lineu Jucá, que sempre não perde um programa, assiste sempre a doutora que, aliás, Prazeres Rabeiro. Belíssima na segunda-feira, lá na Sobrando, lá sobre a questão do sistema de saúde, seu financiamento. Muito bom tema, parabéns ao doutor Lineu. Parabéns ao Lineu, sempre assiste o programa, é cativo aqui do nosso programa. E você falando em conferência, em palestra, eu quero agradecer a todos que compareceram na quarta-feira, no dia 10 agora, de julho, ao auditório da Universidade Federal do Ceará, da reitoria da Universidade Federal do Ceará, durante a reunião, a sessão científica da Academia Cearense de Medicina, em que eu fui o palestrante com o tema Medicina e Artes. Quero agradecer a todos que compareceram, que depois fizeram os comentários aqui da nossa palestra. Bom, merece destaque aqui, Arruda, se você me permite, em relação a essa reunião da Academia Cearense de Medicina, é que não só a sua apresentação trouxe uma visão bem interessante dessa interseção entre medicina e arte, já que a medicina ela é talvez a própria arte, mas é um trabalho que você desenvolve à frente da coordenação cultural lá da Cristos e que eu diria que foi uma coisa assim impressionante, pelo menos para mim, né? Vocês implantaram um coral composto por várias categorias que fazem a universidade, né? Temos professores, temos alunos de várias áreas, professores de várias áreas, e que fez a primeira apresentação nesse dia. Aquilo ali foi uma coisa que eu acho que nós temos que cuidar. Nós não podemos nos distanciar da cultura. Nós vemos aí por esses acontecimentos que estão sendo veiculados na imprensa que o mundo está se tornando muito intolerante. Eu acho que a gente precisa parar um pouco, pensar, refletir e buscar uma aproximação maior dessa questão da espiritualidade, sem proselitismo nenhum de religião. É espiritualidade mesmo, é o ser humano se voltar para ele e voltar aos seus princípios. Então, parabéns também, achei muito importante a criação desse aparelho, vamos dizer assim, cultural. Bom, obrigado, quero agradecer o apoio que eu tenho tido na coordenação do Cultura e Arte da Unicristo pelo nosso querido confrade, o reitor da Unicristo, José Lima de Carvalho Rocha. Um grande abraço, professor Zé Lima. Bom, e lembrando que se os ouvintes têm interesse em assistir essa minha conferência, está no meu YouTube. Pode entrar no meu YouTube, botar Arruda Bastos, procura lá, está postada a palestra na íntegra, certo? E depois eu vou postar a apresentação que eu fiz. Bom, tem uma outra pergunta de um ouvinte, esse deve ser alguém da medicina. Carlos Souza, aqui de Fortaleza, doutor, existem diferentes tipos de cirurgias bariátricas, doutor? Se tem, quais são e como decidir qual é melhor para cada paciente? Esta pergunta ela é importantíssima também, porque é assim, a cirurgia bariátrica é
o genérico, o designativo da categoria. As operações, elas têm técnicas. Técnica é a maneira como essa operação é executada. Então, hoje em dia nós temos sim técnicas que estão bem conceituadas, bem estabelecidas e que dentro da nossa regulamentação do Conselho Federal de Medicina são aquelas que chamam-se técnicas regulamentadas ou autorizadas para a prática corriqueira. Temos as cirurgias que visam uma diminuição da quantidade de alimento que pode ser ingerido, então elas são ditas restritivas, e temos cirurgias que fazem o outro lado do negócio, que é diminuir a absorção intestinal do que já foi ingerido. Então elas são as cirurgias desabsortivas. A rigor, o conceito puro de uma e de outra acabou fazendo com que se migrasse para algo intermediário. Então, o que nós temos hoje são as categorias das operações restritivas, predominantemente mais com algum componente desabsortivo, ou vice-versa. Um pequeno componente restritivo, mais associado a um componente desabsortivo. Em termos de nomes de técnicas, as mais comuns hoje são realizadas em todo o mundo, são a cirurgia do bypass gástrico, que popularmente conhece-se como redução de estômago, e a cirurgia da gastrectomia vertical, cujo nome, que é mais veiculado pelas pessoas, até mesmo pelos leigos, vem da sua descrição do próprio inglês, que chama-se sleeve. É um SL2SVE, sleeve. Então, hoje são as duas operações mais realizadas. Existem combinações dessas duas que vão depender aí de uma série de fatores para que elas possam ser indicadas. E essa aí é a pergunta do milhão. Sim, qual é a melhor operação para qual paciente? Ou qual é o melhor paciente para tal operação? Na realidade, essa pergunta ninguém sabe. Ela foi assim, e aí eu vou invocar aqui uma coisa do nosso passado. Nós fomos de uma época em que as cirurgias mais predominantes era a cirurgia para tratamento da doença ulcerosa péptica. Tinham várias técnicas. E aí sempre o problema era, qual é o melhor doente para fazer uma antrectomia com vagotomia? Ou qual é a melhor cirurgia? É uma vagotomia super seletiva? Y de Roux, essa coisa toda. Então, é sempre essa dúvida. O que é mais importante? Abração do Dr. Campos. Gente, professor nosso da Faculdade Federal. Era um dos chefes lá dos departamentos, fazia muito esse tipo de cirurgia. Professor Clesson Aquino, que era outro baluarte. Lembrei agora. E aí, voltando para a questão da pergunta, é assim, busca-se sempre isso, é identificar qual é a melhor combinação entre condições do paciente e técnica cirúrgica. Nós não temos essa resposta de forma fácil, e a gente faz muito mais como uma forma de aproximação, vamos dizer assim. De todo modo, finalizando aqui na resposta, tanto o bypass gástrico, que é a redução de estômago, como a gastrectomia vertical, que é o sleeve, são as duas operações mais praticadas no mundo hoje, com excelentes resultados, inclusive com o controle metabólico, que é hoje o que se busca no sentido de resultados dessas cirurgias. Estamos entrevistando o Dr. Eládio Feitosa, ele cirurgião bariátrico, chefe do Departamento de Cirurgia do Hospital Universitário Walter Cantillo. Agradecendo aqui a audiência também no Instagram. Lembrando quem está escutando o programa nos links, tanto no link do Grupo Esperança, grande abraço para todos do Grupo Esperança de Comunicação. Lembrando que eu estou todos os dias às 2h20, 14h20, com o meu 5 minutos com Saúde em Dia, pelo Grupo Esperança de Comunicação. Vamos falar muita coisa durante essa semana. Então, todos os dias, 5 minutos para falar de saúde do programa do Luan Júnior. Grande abraço aqui do Luan Júnior, da Rádio Esperança, do Grupo Esperança de Comunicação. Lembrando também que os ouvintes que entraram agora para assistir o programa estão no link das emissoras ou no radinho de pilha, podem depois ver todo o programa gravado no Instagram da Associação Médica Cearense, no Instagram do Programa Saúde em Dia CE, no meu Instagram, Arruda Baixo, no Instagram do presidente da Associação Médica Cearense, Dr. Ricardo Pessoa, no Instagram do Fernando Araújo, no Instagram do Dr. Eládio Feitosa. Pode entrar
está sendo feito o compartilhamento do vídeo na íntegra, 1 hora. Você que perdeu o começo da entrevista e só assistiu o finalzinho, você que não está com tempo de assistir até o término do programa às 10 horas, pode depois rever todo o programa. Bom, o Fernando está mandando aqui novos ouvintes que mandaram aqui comentários, parabenizando pelo programa. Deixa eu ver aqui, Fernando. Deixa eu ver aqui quem Fernando encaminhou. Aline, Simone Frota, grande abraço, Simone Frota. Léo Mendonça, também abraço, agradecendo a audiência. Jorge Falcão, grande abraço. Aline Mota Cavalcante também está assistindo o programa. Todos que estão assistindo pelo Instagram, fora aqueles que estão assistindo, mas não estão comentando, e estão escutando no radinho, como eu falei, ou nos links de transmissão do programa Saúde em Dia, que vai ao ar todos os domingos, de 9 a 10 horas. Aliás, hoje nós estamos reconhecidos como o programa de maior longevidade tratando de saúde no rádio cearense, já que existia outro programa que deixou de existir recentemente, que era um pouco mais antigo do que o nosso. Então, atualmente no ar, o programa Saúde em Dia, com 10 anos no ar, é o programa mais longevo do rádio cearense tratando de saúde. E uma prestação de serviço que eu reputo das mais importantes, porque o rádio é um veículo de comunicação de uma penetração, apesar de toda a modernidade que nós temos hoje, de mídias sociais, de internet, e o que você puder imaginar, mas o rádio ainda tem aquela força. Por exemplo, eu quando estou no carro ouço rádio. E preferencialmente eu ouço rádio e me traga notícias. Notícia, é verdade. E aí um programa com orientação dessa natureza, ele é fundamental para a população. Eu acho que é muito inteligente aquele grupo de comunicação que abre a sua grade para conter um programa com essa temática. Então, parabéns aqui aos dois grupos, né? Grupo Esperança e Grupo Cidade de Comunicação. Grande abraço, lembrando que brevemente nós vamos estar também na televisão. Vamos levar o Doutor Live para a televisão, embora o programa agora está sendo transmitido ao vivo, está quase uma televisão. Bom, nova pergunta aqui, agora de Fortaleza, do bairro de Fátima, Fernando Oliveira. Quer saber, doutor, o seguinte: quais são as mudanças de estilo de vida que um paciente deve adotar após uma cirurgia bariátrica? Importante essa pergunta, né? Porque muitas pessoas acham que vão fazer cirurgia bariátrica e não vão mudar o seu estilo de vida. Quais seriam essas mudanças, Paulo? Eu vou procurar dividir essa resposta em 3 segmentos. O primeiro segmento é dizer: o primeiro e mais importante objetivo é ter um estilo de vida saudável, independente de se vai ou não fazer cirurgia. E com isso é até possível que você, em determinadas circunstâncias, não vá precisar de cirurgia nenhuma para coisa nenhuma. Um estilo de vida saudável, boa alimentação, boa atividade física, procurar, eu sei que hoje em dia torna-se cada vez mais difícil, mas manter a sanidade mental, a tranquilidade, o equilíbrio. Para isso é importante boas amizades, onde vocês possam trocar amenidades e tudo isso. Então, primeiro ponto, um estilo de vida saudável. Se nós vamos levar em conta a questão da cirurgia em si, ela é uma ferramenta meramente. Na realidade, as operações, nenhuma delas trabalha como um instrumento de fim, é um instrumento de meio, que requer um bom manuseio. Esse bom manuseio volta para aquela primeira parte, que é buscar um estilo de vida saudável. Então, quem operou de uma cirurgia bariátrica, que tinha um determinado estilo de alimentação, que não praticava atividade física, deve, paralelamente ao processo de evolução cirúrgica, buscar sintonizar com isso novamente. E ter sempre em mente isso que eu disse: a cirurgia é um instrumento de meio. Então, a pior ideia que pode acontecer é que qualquer pessoa, ao cogitar se submeter a uma cirurgia bariátrica, vá motivada pelo seguinte pensamento: eu vou fazer uma cirurgia bariátrica porque aí eu vou poder comer tudo e não engordo mais. Isso não existe absolutamente. Tanto é assim que nós vemos, e aí já vou adiantar aqui um outro fator, que talvez alguma pergunta surja, é que nós vemos muito a questão do reganho de peso após a cirurgia. Tem essa pergunta que você vai responder. Bom, são 9h50, 10 minutos no final do programa. Vamos um certo pinga-fogo aqui.
e com alguns ouvintes perguntam se deve responder com mais brevidade. Bom, tem uma pergunta aqui do senhor Augusto Sérgio, do bairro de Fátima. Ele pergunta o seguinte: doutor Eladio, qual o peso mínimo para fazer uma cirurgia bariátrica? Que isso? O peso mínimo? Na realidade, a gente costuma dizer que assim, são cerca de 40 a 45 quilos acima do que seria o seu peso ideal para a sua idade, para o seu sexo. Mas a rigor ninguém fala muito em peso, a gente procura determinar aquele índice de massa, né? Então a conta, eu vou repetir, pegue o seu peso, multiplique a sua altura por ela própria e com esse resultado você divida o seu peso. Peso dividido pela altura ao quadrado vai dar um número. Se esse número estiver acima de 30, você já está na casa da obesidade. Depois é só definir se é grau 1, grau 2 ou grau 3, à medida em que for 30, 35, 35, 40 ou acima de 40. Agora vamos passar para o conjunto Zé Walter. Grande abraço lá no conjunto Zé Walter, sempre assistindo o programa. Tem aqui o Carlão, que pergunta o seguinte: quantos quilos as pessoas perdem após a cirurgia bariátrica? A perda de peso ela é estimada, Carlos, em percentual do peso que você tinha. Então, geralmente, essas técnicas que eu citei, como o bypass gástrico e a gastrectomia vertical, que é o sleeve, elas permitem uma perda de peso estimada em relação ao seu peso na ocasião da cirurgia, em torno de 40% a 45%, variando de 35% a 45%. Então, uma média de 40% do peso. Supondo que o indivíduo operou com 100 quilos, nesses 100 quilos ele era um indivíduo com indicação cirúrgica, a ideia é que ele possa ter uma perda aí até de 40 quilos. Mas é muito surpreendente, porque às vezes pacientes com pesos muito grandes perdem pesos também muito maiores. E às vezes pacientes com pouco peso, idade, tudo isso podem não perder. Mas o ideal é não se focar no peso, é se focar na saúde. Então é assim, quando eu me operei, eu era hipertenso e tomava 4 remédios para controlar a minha pressão. Hoje eu estou operado, eu perdi 30% do meu peso, mas eu não tomo nenhum remédio para pressão mais, porque a minha pressão está normal. Então essa aqui é a associação que a gente tem que procurar fazer também. Bom, outra pergunta do ouvinte quer saber o seguinte: como está essa cirurgia pelo SUS, doutor Eladio? Como eu falei no início do programa, ela existe sim pelo SUS, ela é possível. Hoje nós temos um conceito que vem do Ministério da Saúde, que criou linhas de cuidado em várias situações. Então existe uma linha do cuidado para a obesidade, que ela preconiza uma assistência integral ao paciente obeso, desde o seu acompanhamento endocrinológico até a necessidade de uma cirurgia. Então, esses pacientes são atendidos nas unidades de saúde, nas unidades básicas, eles são avaliados pelos colegas, são acompanhados e, identificada a necessidade de uma cirurgia, eles passam a ser referenciados para os centros de tratamento cirúrgico, Hospital Universitário, Walter Cantillo, Hospital César Calles e Hospital José Martiniano de Alencar. É um processo que, de certa forma, demora um pouco, porque nós sabemos os percalços, infelizmente, que ainda existem, mas o que eu quero dizer é que sim, existe cirurgia bariátrica pelo Sistema Único de Saúde e que todos poderão, na medida da necessidade, se agregar a um desses programas. Bom, estamos entrevistando o Dr. Eladio Feitosa, ele cirurgião bariátrico e chefe do Departamento de Cirurgia do Hospital Universitário Walter Cantillo, da Universidade Federal do Ceará. Lembrando que o programa Saúde em Dia é um programa da Associação Médica Cearense. Um grande abraço para todos que fazem a Associação Médica Cearense, principalmente do seu presidente, Ricardo Pessoa. E a Ruda Basso Comunicação, que é a minha empresa, que há 10 anos coloca no ar esse programa. Colocamos primeiro durante muitos anos na Rádio Assunção e agora 1 ano e meio aqui no Grupo Cidade de Comunicação. Grande abraço para o Lucas Pessoa, que está assistindo o programa, a Camila também, que está assistindo o programa, o Falcão, que está assistindo o programa, Simone, todos assistindo pelo Instagram. Lembrando, quem não está desde o início do programa, daqui a pouquinho, quando terminar, 2 minutinhos, o programa vai estar postado na íntegra no Instagram da Associação Médica Cearense. Escreva tudinho, Associação Médica Cearense, ou então Saúde em Dia CE, tudo juntinho. Então, Arruda Baixo, tudo juntinho. Ou então, Ricardo Pessoa, tudo junto. Fernando Araújo também. E o Dr. Eladio Feitosa. E o programa vai estar lá postado. O meu Eladio Feitosa. Eladio Feitosa.
Pronto, é lá de Feitosa. O programa vai estar postado ao mesmo tempo nesses Instagrams. Você pode, então, comentar, escutar com calma, escutar no carro, escutar hoje, no domingo, durante a semana. Durante a semana também, pequenos vídeos dessa entrevista nós vamos postar no Instagram do Saúde em Dia e também da Associação Médica Cearense. Doutor Eládio, tem uma pergunta muito interessante, do Lucas Martins. Ele está perguntando o seguinte, doutor Eládio: quais são os avanços mais recentes na área da cirurgia bariátrica e como eles têm melhorado os resultados para os pacientes? Lucas, é uma pergunta bem interessante, porque, na realidade, os avanços eles são ditados pelo melhor entendimento da fisiologia dessas operações, de como elas respondem às suas aplicações nos mais diversos pacientes. Temos a certeza claramente de que a cirurgia tem um papel importante, principalmente não só em perder o peso, mas muito mais e vai além disso aí, que é eu diria assim, da reconfiguração do status hormonal do paciente, para que haja um ambiente propício a perder peso e manter essa perda de peso, lógico que ajudado pelos outros fatores que eu já mencionei anteriormente. Do ponto de vista da operação em si, nós passamos por uma etapa de evolução muito significativa, que foi a da maneira de executar essas operações. Antes, essas operações eram executadas através de grandes incisões no abdômen. Posteriormente, essas cirurgias foram realizadas e são realizadas basicamente por acesso vídeo-laparoscópico, e mais recentemente o maior avanço é a possibilidade da utilização de plataforma robótica para a realização das cirurgias bariátricas. Tudo isso no sentido de diminuir a agressão da própria cirurgia, porque, embora seja feita com boas intenções, ela é uma agressão. E com essa diminuição de agressão, propiciar uma resposta de recuperação aos pacientes de uma forma mais rápida, mais breve, para que eles possam retomar suas atividades o quanto antes. Eu queria fazer aqui uma pequena ressalva. Eu sou chefe do departamento de cirurgia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará. Eu estou dizendo hospital universitário. O hospital universitário, ele é uma parte, mas no hospital universitário, onde estão os serviços cirúrgicos, então nós temos o serviço de cirurgia geral, que é chefiado pela professora Ânia Macedo, onde a equipe de cirurgia bariátrica que eu trabalho está albergada. Nós temos também no hospital universitário o serviço de cirurgia digestiva, que é chefiado pelo professor Wigens, também nosso companheiro, nosso confrade lá, confrade da Academia de Medicina, cuja equipe cirúrgica é coordenada pelo professor Fernando Siqueira. Então, o ambiente de bariátrica do hospital universitário, ele tem duas equipes: cirurgia geral, professora Ânia chefia, cirurgia digestiva, professor Wigens. E eu estou no departamento de cirurgia, que é a parte acadêmica. E aí eu queria mandar meu abraço aqui para todos esses que eu citei, desejando a eles aí sucesso nas atividades. Bom, estamos entrevistando o Dr. Eládio Feitosa, estamos chegando no finzinho do programa. Dr. Eládio, vamos àquele pinga-fogozinho final. Eu queria que o senhor falasse uma música aí para os nossos ouvintes. Viu, Tony Mazola? Ele vai falar agora uma música. Uma música, porque eu sempre pergunto, um livro, uma música, um cinema. Vamos começar pela música, né? Exato. O contato que eu recebi da produção me pedia 4 coisas. Alguém que me inspirou na cirurgia. Sim, você vai falar. Vou falar. Algum livro que eu recomendo, como sendo uma leitura que as pessoas, principalmente os médicos, deveriam ler. E uma música e um filme. Um filme. Pronto. Eu vou juntar a música e o filme, porque eles têm uma feliz interseção em função da data de hoje, doutor Arruda. A data de hoje é 14 de julho. 14 de julho. 14 de Olha julho lá, Ana Margarida, nossa confreira Ana Margarida está bem envolvida, que chegou há pouco tempo lá de Paris. Então, hoje é a data nacional da França, onde se celebra a queda da Bastilha em 1789. E aí, o filme que remete a essa condição, eu indicaria Casablanca. Casablanca é um filme clássico. E a música, justamente, que está lá no Casablanca, que nós vamos ouvindo aí ao fundo agora, que é a Marselhesa, que é o hino nacional da França, que é uma música que é muito vibrante, que eu acho que
uma homenagem no programa Saúde em Dia, se me permite, doutor Arruda, Sim. a todos os nossos amigos que gostam da França e aos colegas que estudaram na França e aos próprios franceses, para que eles tenham um ambiente mais tranquilo lá na terra deles. Escutar só um minutinho, Tony. O tempo não vai dar para escutar a música, mas tolaria os outros dois pontos, né? Bom, Quem inspirou e o livro, né? eu diria que as minhas inspirações, elas têm três origens. A primeira delas, indiscutivelmente, meu pai, pela sua figura de médico, que sem dúvida nenhuma me influenciou a seguir pela carreira médica. Dentro da cirurgia, muitos, mas eu destacaria com especial carinho a figura do professor Haroldo Gondim Joaçaba. E na vida associativa, principalmente nas minhas lutas no Colégio Brasileiro de Cirurgiões, a figura do professor Orlando Marques Vieira, que era professor de cirurgia na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e que foi um presidente do colégio que muito me orientou, muito me apoiou à época em que eu fui presidente, sendo eu o primeiro presidente fora do eixo Rio-São Paulo, vindo do Ceará até hoje, em 90 e praticamente 5 anos do colégio. Para terminar, e o livro? O livro é O Físico, que é uma tradução assim meio atravessada de Physician, né, que é de Noah Gordon, e que fala muito sobre a dificuldade da evolução médica e as histórias da medicina, principalmente quando ela situou o ambiente na Idade Média, onde a medicina era muito confundida com prática de bruxaria e coisas do tipo. Então, um livro interessante para sedimentar o caminho que nós temos até hoje aqui. Bom, agradecendo ao doutor Lauro Feitosa, já ultrapassamos o programa, daqui a pouco Gomes Farias com vocês, mas eu quero agradecer a audiência aqui da Carlinha Castelo, a Lisa, ao Eduardo Arcanjo e o nosso querido amigo Ricardo Madeiro, grande colega, além de médico, cirurgião, o Adriano Ribeiro, da FM Dom Bosco, também na escuta do programa, nosso confrade da FM Dom Bosco. Grande abraço para o Adriano Ribeiro. Agradecendo aqui o Tony Mazola pela condução do programa do nosso Botões, Fernando Araújo pela transmissão no Instagram, Ricardo Pessoa pela parceria com a Associação Médica Cearense e todos os ouvintes que ficaram até agora escutando o nosso programa. Voltaremos no próximo domingo, de 9 às 10, com mais um Saúde em Dia. Um abraço.